Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um vídeo sensacional aqui do canal Vovô Nerd. Hoje vou trazer para vocês a minha análise da série The Witcher. Eu joguei os jogos e eu li os livros, então eu tenho uma certa propriedade para comentar sobre a série e fazer comparações, né? Tanto com os livros, tanto com os jogos e mostrar para vocês, né, o que eles fizeram em questão de história, em questão de ambientação, de adaptação de personagens. Vou comentar tanto das atuações quanto da dublagem em português da série. Vou fazer várias análises um pouco de ponta a ponta, né? Uma análise barra opinião, né? Barra contando como que a coisa se desenvolveu, como ficou. Espero que vocês gostem. Eu vou botar aquela introduçãozinha que eu criei. Se a minha voz estiver um pouco baixa é porque eu estou gravando à meia-noite e meia, então não posso ficar berrando. Mas é isso aí. Venha com o Timarol. Bom, primeira coisa, a gente tem que falar um pouco da qualidade da série, né? Em questão de imagem, de efeitos especiais, de combates e tal. Sobre a ambientação, ela é perfeita, ela remete muito bem a uma era medieval e ela tem um clima muito Witcher. Quem jogou os jogos, né, quando você tá lá andando pelos mapas, Oxford, tá fazendo sua side quest lá, tem uma baita ambientação, tem clima aquele jogo. Todo jogo tem um clima na ambientação, na música, nos cenários, das construções, da caracterização dos personagens, e tudo isso foi levado para a série. Ela é um pouco mais cinza que o The Witcher 3, né, do que o jogo The Witcher 3. Tem um visual mais acinzentado, um pouco mais triste, mas é um clima muito da Witcher. Lembra muito o clima que você sente nos jogos e puxa um clima um pouco próprio da série, que é os livros. Eles são mais sérios que os jogos, né? Da Witcher 3 principalmente tem muita... O Geralt é muito sarcástico, dá pra você fazer umas piadinhas, tem uns alívios cômicos ali com o Jaskier. E o Jaskier também faz piadas tanto na série quanto nos livros, né? Mas os livros em geral são mais sérios, e essa série ficou também um pouco mais sério, já que ela é inspirada realmente nos livros, né? Tem um clima um pouquinho mais sério, com uma outra tirada cômica aqui e ali, mas se formos comparar com os jogos, ela tem um clima de diálogo e de ambientação mais séria, do que os jogos. Então a ambientação tá sensacional, você se sente no mundo de The Witcher. A atuação, eu vi os dois, né? Eu vi tanto o original em inglês, né? Eu vi 5 episódios em inglês, o sexto e o sétimo eu vi dublado, para ver como fica a dublagem, e o último eu voltei a ver em inglês. Na atuação, em questão de caracterização de personagens, a que mais chama atenção para mim é a Yennefer. Ela tem uma atuação, nossa senhora, sensacional. E o Geralt, o Henry Cavill, ele se saiu sensacional como Geralt. Uma coisa que eu pensei que ele não ia fazer, mas ainda bem que ele fez. A voz que ele usou, né, que ele fez pro Geralt, lembra muito a voz dos jogos, né? Aquela voz mais ou menos assim: I'm Geralt of Rivia, I'm here to kill that monster. Então, em vez de usar a voz dele normal ou só fazer uma voz grossa, ele usou a voz mais ou menos dos jogos, em inglês tanto em português, que é uma voz mais na garganta, mais rouca. Ele fez, eu achei muito bom. Ele fez uma coisa que seria para mim o maior desafio para interpretar o Geralt, é o tom da voz. O Geralt, ele tanto nos jogos, né, quanto nos livros, ele não muda muito o tom, né? Tá acontecendo uma puta treta, ele tá falando assim. Então uma puta cena triste, ele tá falando assim. Não tá acontecendo nada, ele tá falando assim. Sabe? Ele mantém um tom.
Porque o Geralt, ele é assim, ele não tem muitas emoções, ele não sabe expressar emoção, mesmo as que ele tem, ele acaba desenvolvendo. Então, o Henry Cavill conseguiu fazer isso sem parecer uma coisa meio cômica ou babaca, né? Tipo, uma puta cena emocionante, o cara falando desse jeito, com uma cara de paisagem. Podia soar muito estranho, muito cômico, mas o Henry Cavill conseguiu fazer o negócio ficar sério, ficar bom. Seria um grande desafio do Geralt. Ele fez um Geralt muito fiel aos livros, do jeito que fala. E que nos livros, né, isso acontece nos jogos também, mas é muito mais frequente nos livros, o Geralt só responder com um som, né? Chega um personagem e fala, você vai fazer tal coisa? Ele, uhum. Ah, e aquilo lá? Uhum. Ah, você não gostou daquilo, né? Uhum. Sabe, ele não fala verbalmente, ele faz sons com a boca, ele faz... E o Henry Cavill, ele faz bastante isso. Ele não precisa verbalizar tudo. O Geralt não gosta de falar muito, né? No jogo você tem que falar, porque você escolhe as frases do Geralt. Mas nos livros não, ele responde só com esses sonzinhos aí. E na série ele faz a mesma coisa, o que ficou lindo demais. As outras atuações não deixam a desejar. A Calante também, ela rouba a cena toda vez que ela aparece. Meu amigo, ela domina a cena, ela manda muito bem. A Ciri também manda bem. Todo mundo manda bem. Se fosse para falar que alguém mandasse um pouco menos, eu acho que seria a Ciri. Né? Tem uma cena muito emocionante nos primeiros episódios. E sei lá, podia ter um pouco mais de emoção, sabe? Daqui foi eu tomando água. Podia ter um pouco mais de emoção, mas de todo jeito tá bom. Falando da dublagem, a dublagem também manteve a qualidade, chamaram dubladores de peso, o Guilherme Briggs pro Geralt, que o Guilherme Briggs já dubla o Henry Cavill normalmente, né, a voz do Superman. Então, o Guilherme Briggs é um monstro da dublagem, né, então ele tá lá, a voz da Ravenna dos Jovens Titãs, o original, de quando eu era moleque. Ela foi escolhida para fazer a Triss, que a Triss quase não aparece, uma figurante ali nessa primeira temporada, porque nos livros também, né, não tem Triss, então, né, não tem muito o que falar da Triss, ela realmente não tem muito destaque nessa primeira temporada, como ela também não tem nos livros. Mas a dublagem ficou muito bom, quem gosta de ver dublado pode ir na fé, né, obviamente, se eu pudesse escolher, eu manteria a dublagem do jogo, né? Embora o Guilherme Briggs seja um monstro da dublagem, a voz que ele faz pro Geralt, né? Também tem esse peso, essa rouquidão na voz, esse enferrujado. A voz dos jogos da dublagem do The Witcher 3 é mais próxima da voz original do Geralt, né? E o dublador do Geralt dos jogos, por ter dublado os jogos, né, já tem uma familiaridade com o personagem. Então acho que talvez poderia casar melhor também, né? Mas o Guilherme Briggs, ele sabe o que faz. E as outras vozes também são todas de muito peso. Tem vozes que eu amo. Ali que você ouve, você reconhece. Dublador de tal personagem que faz tal filme. E tal, você fica... Quem gosta de dublagem fica reconhecendo a voz. Eu gosto pra caramba, então eu fiquei nessa. Então, foi ambientação, foi atuação, foi dublagem. Agora vamos para efeitos especiais, né? Eu notei alguns efeitos práticos em alguns monstros. A Striz em português, eu acho, que eu vi em inglês sem legenda, então não sei alguns nomes em português. Acho que no jogo é Striz. Né? Me pareceu muito que usaram efeitos práticos nela, então já é um ponto muito positivo, um salto muito positivo nisso. Já nos CGIs, eu acho que por ser a primeira temporada, a primeira aposta na série, o pessoal não injeta muita grana, tanto que, sei lá, Game of Thrones tinha, né, porque Game of Thrones acabou. Então alguns efeitos ficou um pouquinho tosqueira. Não que seja ruim, não que seja tosco, acho que usei a palavra errada. Sabe quando você olha um personagem em CGI e você fala, isso é computação?
Tipo, ele destoa um pouco da paisagem, as cores dele no começo, você olha e fala, isso é CGI, isso é um visual meio borrachado de computação gráfica. Isso acontece com moços em computação gráfica do, da série, né? O melhor monstro em computação gráfica que eu achei da série, eu não sei se bem spoiler, é um micro spoilerzinho assim, mas que não vai afetar nada na sua vida. Dragão. Quem não viu a série vai ficar adorando. Tem dragão! Tem dragão. O dragão ficou bom. Eu só achei que eles um pouco pequeno, você compara. Você tem, sei lá, dragão na minha cabeça é um bicho gigantesco, né? Você vê em Game of Thrones que é um bicho gigantesco, né? E em The Witcher é grande, só que não é gigantesco, né? Ainda mais um dragão dourado. Nossa, agora o pessoal que não viu vai ficar doido. Tem dragão dourado, eu quero ver. Então vai assistir e vai ver. Então eu acho que ao longo das próximas temporadas isso vai ser resolvido, né? Vai injetar mais dinheiro e isso vai ser resolvido, porque todo o resto está perfeito, em ambientação, em roupas, a armadura do Geralt é muito boa e lembra muito as dos jogos, né? E, embora a série da Witcher seja muito em cima dos livros, né? Tem um ou outro aspectos dos jogos, né? Igual o cavalo, né? Por metade da série, o Geralt chamou ela de Roach, que é o nome em inglês, né, adaptado para os livros, principalmente para os jogos, Roach. E a outra metade ele chama de Plotka, que é o nome original em polonês, né, que está nos livros. Se você comprar os livros de The Witcher para ler aqui, mesmo traduzido em português, tá Plotka, né, tá o nome polonês da bagaceira. Uma coisa que eu custei acostumar nos livros, me incomodou na série também, é o nome do Dandelion, né? Porque no original em polonês ele chama Jaskier, né? Nos livros eu lia Jaskier, né? Eu lia meio inglesado, né? E o nome dele na série tá em polonês, né? Tá Jaskier, né? Não tá Dandelion ou Dandelion. Sei lá, eu acho muito... Porque Jaskier, né, quer dizer botão de ouro, né, é um apelido que ele tem. E quando você ouve Jaskier, você pensa que é o nome dele, não que é o apelido, não que é o nome de uma flor, né? E no inglês o nome dele mudou para Dandelion, né, que é dente de leão, porque eles acharam que botão de ouro era uma coisa meio de viado, meio de gay. Sei lá, besteira na minha opinião, mas você conhece o personagem, você vê que ele não é gay, nada contra gay também. Se ele traçasse homem, pra mim, bicho é comedor, come quem quiser. E eu acho que Dandelion fica mais legal, né? Dandelion. Mesmo que no português ficasse Dandelion, né? Dente de leão. Mas, né, frescura minha, frescura da parte. Espero que o som não esteja estourando, porque agora eu tô falando mais alto, né? Aumentei o receptor do áudio aqui, vamos ver o que tá acontecendo. E os combates, eles são muito bem feitos. O Henry Cavill, ele dispensou do Blaze, ele aprendeu a lutar de espada, a montar cavalo, a fazer essas putarias que o Geralt faz. E ficou bom, cara. As brigas de espada que o Henry Cavill faz muito bem coreografadas, ele faz no estilo, na fina, que ficou bom, velho. Cai o queixo, tem certas brigas, você olha a filmagem das cenas, né, todas as cenas de batalha, às vezes a câmera faz os 360 na briga ali, que você fica meio, caramba, os caras não tem medo de mostrar sangue, tipo, o Geralt cortando 2, 3, tipo, não é ele passa a espada no ar, bicho, o cara voa pra trás, não, tipo, mostra a espada passando por dentro do mancebo e sangue jorrando, cabeça sendo decapitada, e não é tipo, Geralt decapitou um aqui, corta a cena, tipo, decapitou um aqui, ele já tá em cima do outro, ele já corta o outro, é um negócio muito bem coreografado, cara, que você fica, mano, isso é coisa de filme, velho. É muito bom, até quanto as brigas de monstro, embora o que eu falei com o CGI não seja lá aquelas coisas, eu não sei se eu falei ainda, que eu tô gravando aqui depois, porque eu não tenho que esqueci de falar sobre esse ponto. As brigas contra monstros são muito bem feitas, né? O movimento real, né, do ator com a espada, passando por entre um monstro, sentindo a resistência, puxando com força.
tudo encaixa perfeito, é lindo de ver. Ok, já falei dos aspectos da série, agora eu vou falar da história, sem spoilers, obviamente. Como eu já falei em 30 vídeos que eu já fiz sobre a série, eu já falei 30 vezes aqui nesse mesmo vídeo, a série é esperada nos livros, não nos jogos. Os jogos se passam depois dos livros. E é o seguinte, os primeiros 2 livros são de contos, né? São várias aventuras do Geralt, né? Algumas delas servem para introduzir alguns personagens, né? Alguns apresentam a Yennefer, a Ciri, a Calante, quem mais que ele apresenta? Acho que é Dudu, o nome do Doppler, né? Que não aparece na série. E é o seguinte, os contos realmente aparecem. Alguns dos contos eles aparecem, porque não dá pra contar todos, são bastante contos. E a série só tem 8 episódios, não sei se falei isso, mas a série só tem 8 episódios, de 1 hora mais ou menos cada um. E a ordem que aparece é completamente embalharada, né? Não segue a ordem dos livros, né? Eles mostram na ordem ali que foi mais conveniente a eles. E é muito legal, segue a maior parte dos contos meio que fielmente, o que é muito interessante. Meio que fielmente. Porque tem que adaptar, é claro. E eles enfiaram uma storyline, né, completamente nova no meio, né? Quem assistiu a série vai reconhecer, tem toda uma história em volta da Yennefer, né, dela descobrindo os poderes dela, de como ela vira uma feiticeira, uma bruxa, né, e tal, do conselho lá e pá, coisa que não tem nos 2 primeiros livros. Aí foi totalmente montado ali para a série, se alinhando ali, né, intercalando com os contos dos livros, com o Geralt ali, fazendo tudo parecer uma história só, meio que na série é tudo uma história só, tudo intercalado, tudo funciona muito, muito bem. Isso eu não esperava que eles iam criar toda uma storyline para enfiar junto dos primeiros contos. Pra mim ia ser tipo, contando cada história é um conto, cada episódio seria um conto, chega no final do livro, que é o principal, né? Que é o Geralt e a Cirilla. E na série não. Teve a Cirilla desde o começo da história dessa Cirilla aí e tal, mais ou menos, bem mais ou menos com os livros ali. Meu microfone desligou, eu não sei porquê, mas como eu tava falando, né, tem esses 3 núcleos de histórias que elas vão se intercalando e no final cria uma história só, mais longa, mais complexa, mas que funciona bem, você entende tudo que está acontecendo naquela história, o que eu achei sensacional. Eu realmente não fiquei tipo, no livro não tem isso. Eu fiquei, nossa, os caras criaram esse negócio, botaram aí e funcionou, velho. Toda uma história em volta da Yennefer, toda uma saga da Cirilla. Que da hora, velho. E os contos estão ali, tudo intercalando com os contos, bonitinho. Muito da hora, velho. Muito da hora. Então a história ela é boa, ela é mais complexa do que você pensa, né? Quem lê os livros, por exemplo, a história vai muito mais além dos livros. Fica tranquilo que você não vai ficar triste com isso, não. Vai ter mais substância ali. Vários contos dos livros ficaram de fora, foram adaptados um ou outro, né? Eu acho que os que tem mais impacto, né, dos livros foram para a série, né? Algumas foram, uma especificamente, um conto que foi adaptado. Eu fiquei um pouco desanimado, meio triste, né? Que é o conto. Quem assistiu a série sabe que a Cirilla ela foge para uma floresta e lá encontra umas mulherzinhas, tipo umas amazonas que vivem dentro da floresta lá e tal. E ela toma uma água lá muito louca lá e viaja na maionese. Isso tem no livro essa história, só que o desfecho é completamente diferente. É completamente diferente nos livros. E tem um diálogo nos livros no final daquele conto entre o Geralt e a rainha das moezinhas lá, que eu não lembro o nome da raça dela lá, que é
muito da hora, muito da hora. E foi cortada fora, né? Quando o Geralt, ele também no mais no final da série, quando o Geralt volta pra Citra, é Citra ou é Sintra? Sintra, né? Sidra é coisa, é bebida, né? Sintra é a cidade. Quando ele volta pra Sintra pra ver a Ciri, tem um baita diálogo entre ele e a Calante que não rola na série, que eu fiquei meio, puta, era um outro baita diálogo foda, tipo, aquela história, tinha combate, tinha briga, mas tipo, o que valia naquele conto, velho, era a conversa que ele teve. Nossa, aquele diálogo que quando você termina aquele conto, você fica, eita, você não lembra da briga, você lembra daquela conversa, que conversa da hora, velho. E foi cortada fora para conseguir costurar as três histórias que estavam sendo moldadas, né? A história do Geralt com os contos do livro, a história da Yennefer mostrando toda a vida dela, a storyline dela, mais a da Cirilla ali. Para costurar as três histórias de um jeito que funcionassem, esses dois contos foram modificados os finais para poder dar continuidade à série, porque tipo o conto lá que ela vai lá pra mata lá conhecer, tipo as Amazonas lá, o Geralt encontra ela lá, ele sai da floresta com ela, né? Já na série não tinha como fazer o Geralt chegar lá para sair com ela, né? Porque tipo ele estava amarrado em um outro conto do livro, mas a história com a Yennefer, né? Então não tinha como ele duplicar. Então modificou aquele final para conseguir a storyline da Cirilla, o Geralt se resolver lá, passava o próximo conto e continuar com essa storyline da Cirilla que foi criada para a série e avançar com a história da Yennefer que também foi criada para a série, enquanto o Geralt tinha que fazer algum conto do livro, né? Embora pareça meio bagunçado o que eu estou falando agora, tudo funciona bem, você nem nota essa confuseira que acontece durante a série. Não é confuseira porque tudo se resolve bem, não parece que nada foi modificado, mas para quem lê os livros sabe que tipo foi uma baita loucura que eles fizeram ali, mas que funcionou no final. Eu acho que é isso que tem que falar, né? Comparando aos livros, teve alguns contos, a maior parte deles bem fiéis, teve algumas adaptações, criaram duas storylines novas, uma para Cirilla, que parte da história da Cirilla tem nos livros, uma pequena parte da história que é contada na série da Cirilla tem nos livros, mas a maior parte é criada para a série. E a história da Yennefer, pouquíssima coisa é contada nos livros, né, do que foi mostrado na série. O grosso foi criado só para a série e costuraram as três histórias e saiu muito bem. Então a história é muito boa, os personagens são muito bons, as atuações são boas. As vestes, a ambientação é sensacional, o CGI deixa um pouco a acrescentar e a série acaba sem impacto nenhum. A série inteira, uma crescente linda, chega no final lá em cima, aí finalmente acontece o que você está esperando a série inteira. E aí, quando acontece, tipo, aconteceu. Eu não vou spoiler, né? Mas você já deve imaginar. Se você viu o primeiro episódio, você deve imaginar o que a gente espera a série inteira. Mas quando acontece, tipo, rola ali, né? Um abracinho e tal. Fala, e a Yennefer? Que cacete teve porra da Yennefer feliz. Mas tudo bem, né? Tipo, podia ter, sei lá, acabado melhor. Mas para a primeira temporada é tudo muito bom. Você vê em um dia só, eu comecei de manhã, no final da tarde eu tinha terminado, dá mais ou menos umas 8 horas de série. E ela vale a pena cada segundo. O segundo final ali, que eu acho que acabou meio broxante, mas todo o resto é muito bom. Tem uma discussão um pouco na internet qual é o melhor episódio. A maioria das pessoas está falando que é o primeiro, alguns estão falando que é o segundo. Para mim é o episódio da Strish, né, que o
Geralt mostra um pouco do que o Witcher faz, né? Ele vai investigar, vai descobrir a história, vai tomar as poções, vai se preparar para briga, ele briga com o monstro, ele vence o monstro e mostra que ele também se ferra de vez em quando, ele toma na cabeça, embora ele consiga realizar o contrato. Então eu achei muito bom. E esse conto da Strige é o primeiro conto do livro, né? O primeiro livro começa com esse conto da Strige. E na série tá lá pro meio e pro final. Tipo, você vê como que a ordem dos contos é completamente invertida para falar esse negócio que eu falei pra vocês, encaixar todas as histórias. Eles usam de quebra para apresentar a Triss, que se eu não me engano nem participa desse conto, mas chuncharam ela lá. Porque sim, porque o pessoal dos jogos gosta da Triss e eles usaram para mostrar que a Triss não tem o visual do jogo. Né? Comparando com o jogo, não se tem muita coisa do jogo além um pouco da ambientação, né? Acho que o jogo foi usado para criar a ambientação. Eu falo isso não só pelos cenários e tal, mas pelo efeito das magias, né? Como tipo a magia, me fugiu o nome da magia agora, que ele joga as coisas e as pessoas para trás. O visual que ela tem, deslocando o ar meio azulado, assim, jogando tudo para trás, é igual ao jogo. Os portais, né, o formato deles, o desenho deles, como eles são, é muito parecido com o jogo. Teve até um portal laranja lá que você olha, putz, isso é idêntico ao jogo. Né? Então eles usaram muito o jogo para visual, não usaram muito o jogo para história, né, porque a história do jogo é muito mais para frente, né, e nem com base de personagem, já que o livro foi a base dos personagens, mas usaram para visual, né? Visual das magias, visual dos portais, visual dos ambientes, visuais de roupa, né? A armadura do Geralt lembra muito a armadura dos jogos, as roupas que principalmente a Yennefer usa, por exemplo, é muito parecida com as dos jogos, né? Porque no livro tem uma pequena descrição, né? É uma roupa branca e preta com cheiro de lilás de groselha. Whatever. E no jogo tem, né, uns vestidos, né, que você pode pôr na Yennefer. Tem o vestido padrão dela, né? E se você tem algumas DLCs, você consegue mudar a vestimenta dela, né? E lembra bastante as vestimentas que a Yennefer usa durante a série, né? Então, uma referência visual, pelo menos, os jogos foram para a série. Eu acho que não tem mais nada de importante para falar da série. Esse vídeo aqui já foi, acho que mais longo do que eu imaginava. Consegui falar tudo que eu queria. Resumindo, a série é muito boa, é espetacular. Quem gosta quem lê os livros, que é quase ninguém, não vai ter muito do que reclamar. Vai até se surpreender com bastante coisa. Tem mais substância a série do que tem os livros, que o livro é só conto. Na série realmente tem uma baita história acontecendo ali, se intrincando e virando uma balaia de gato até o final. E quem gosta dos jogos vai adorar ver a origem da Yennefer, ver como ela surgiu, ver a origem da Triss, conhecer o Geralt, né, quando ele era um pouco mais sério do que ele era nos jogos, né? Ele já tá mais calejadão, já tá mais, foda-se. Na série ainda tá mais sisudo. Embora tenha uma outra tirada como que o próprio Geralt faz, que é muito legal de ver. Quem não entendeu muito bem a side quest da Yennefer no jogo sobre por que o Geralt e a Yennefer têm aquela relação deles, né? Por que tem essa relação? Porque você tem que ir lá atrás de um gênio da lâmpada para resolver essa história. Se você não leu o livro, você vai conseguir entender pela série. Então várias side quests que você faz no The Witcher 3 e vários comentários que eles fazem, você lembra daquela vez que a gente estava fazendo tal coisa? Você porra, não joguei The Witcher nenhum e 2, velho, eu não sei dessa cena. E não tá nos jogos, tá nos livros, que agora tá na série. Então você vai conseguir pescar algumas falas soltas que The Witcher 3 tem durante o jogo, que você não sabe do que ele tá falando, por você não ter lido os livros. Agora você vai saber de algumas por ter visto a série, então complementa de alguma forma, até mesmo The Witcher 3, o jogo que foi lançado lá em 2015. Né? Então é isso aí, gente, muito obrigado, deixa o like, comenta, é nóis que tá, voa bruxão, Geralt de Rivia.